para depois me devolver eu entregar nesse dia alguma coisa corrigida? Como é que fica? Não é Vocês interessante, têm porque alguma... assim, a lógica, vamos seguir uma lógica, senão o que acaba acontecendo? Se todo mundo me mandar antes entregas preliminares para poder mandar a entrega depois da oficial, fica 2 trabalhos. De novo, essa entrega, eu entro como um aspecto formativo. Você manda, eu vou corrigir. Aí eu vou devolver, você vai ter todo o tempo para poder corrigir, vai poder corrigir o trabalho. Tá? Você vai poder corrigir o trabalho. Então me manda só essa versão mesmo no SAP, né? Que a gente vai eu vou poder fazer ali as devidas alterações e correções. Porque você me manda antes, aí eu vou corrigir, se me manda depois, aí eu vou olhar corrigir de novo. Não acumula muita coisa. Não. Se todo mundo optar em fazer isso, 30 trabalhos duplicado 2 vezes, aí vai para 60. Aí, humanamente, uma pessoa só fazer é complicadérrimo. Show. Tá bom? Beleza, show de bola. Valeu. Mais alguém? Professor, na escuta? Senhora, escuta, operante. Ô, professor, aqui é o Fábio. Uma dúvida. Quando eu tô lá na introdução lá e pego uma frase lá de um site lá. Aí eu acessei o site, eu botei o nome do site lá no final, lá entre parênteses, da onde que eu tirei a fonte. Aí eu coloco ali um exemplo. Casa da Eletrônica, vírgula, e o ano, mas se não tem esse ano ali no site? Não tem o ano no site. Então, o site, se você acessou ele, ano de 2020, é claro, porque é o ano que a gente está. Estou dando uma de Dilma aqui agora. É o ano que a gente está, 2020, então você vai colocar o ano de acesso, que é 2020. O ano que eu acessei. Não o ano que foi escrito no site. Não. Se aparecer lá embaixo uma escrita assim, desenvolvido, né, copyright, acho que é assim que pronuncia, não sei se é assim, desenvolvido, develop, em 2015. Se aparece esse número, né, esse ano, no final do site ou no início do site, geralmente isso aparece tanto no cabeçalho quanto no rodapé. Se aparecer esse ano, você coloca esse ano, tá? Se não aparece, vai acabar virando o ano de acesso, tá? Então, se não aparece, é o ano de acesso. Se aparecer o ano de desenvolvimento do site, aí tu coloca o ano de desenvolvimento dele. Certo. E outra pergunta em cima dessa. Eu tô nesse site, eu coloco o nome do site e se aparecer o nome do autor lá, eu coloco o nome do autor ou o site? O nome do autor. Sempre pessoa física primeiro. Quando não tem uma pessoa física que responde aquele site, eu acabo colocando o nome da entidade, né? Que é o nome do site, o nome da empresa, enfim, entendeu? Então eu acabo colocando o nome da empresa, enfim, o nome da empresa, né? Ou do site, porque é uma entidade. Eu acabo colocando como uma entidade, não como pessoa física. Certo. Sempre primeira pessoa física, então. Sempre primeira pessoa física. Você tem que buscar o nome de uma pessoa física. Na ausência da pessoa física, quem assume é a entidade, que é uma empresa, o nome do site e assim por diante. Certo. Respondido. Beleza? Show de bola. Senhores, mais alguém? O Gabriel, tô gravando, tá? Tô gravando e vou disponibilizar assim. Eu comecei um pouco depois, mas tudo bem, não perdemos muita coisa no início ali. Então, eu vou disponibilizar assim no SAP. Tá? Na verdade, eu disponibilizo o link do SAP e eu coloco numa página no YouTube. O pessoal de engenharia econômica também, eu fiquei disponibilizar ontem, mas eu ainda não consegui compilar, né, aquele jogo pro meu drive e não consegui colocar lá ainda no canal no YouTube, tá? Mas eu coloco lá o link no SAP das 2 aulas, tanto de engenharia econômica quanto de metodologia. Vamos lá, gente, mais alguma coisa? Posso ajudá-los? Então, só de novo, para quem chegou um pouquinho depois, a gente tem a nossa entrega da primeira parte semana que vem, que é a parte de introdução, né? A introdução do trabalho.
o que ela tem que ter dentro ali? Contextualização né, do tema, tem que ter uma situação-problema junto com as suas justificativas plausíveis, né, são os dados impactantes do projeto, né, você tem que trazer os aspectos dos objetivos, né, do teu trabalho, né, qual é a meta sobre aquela... esqueci uma outra coisa, antes disso você colocar uma hipótese, né, sobre a hipótese de solução, seus objetivos, como que você pretende validar aquela hipótese, e é a meta do trabalho, né? É a meta. São a meta objetivo geral, objetivos específicos, são as metas mais pontuais, né, para você poder atingir o objetivo geral. No final, lá na conclusão, você validar ou refutar a tua tese, tá? E depois uma pequena descritivo sobre a metodologia. Quais são os métodos que você vai utilizar que vai estar atrelado aos teus objetivos. Então, exemplo, se vocês colocarem assim, vou tentar exemplificar aqui, desenvolver um software com aplicação Android. Tá? Então, tu está colocando esse objetivo. Ponto. Na tua metodologia, você tem que colocar de maneira breve e sucinta como que você pretende fazer desenvolvimento. Eu vou utilizar um software tal para desenvolver isso no Android. Quais são os métodos? Depois você vai colocar assim, testar a experiência do usuário, experimentar, né, vou deixar assim, ou testar, validar a experiência do usuário. Tem que ser sempre um verbo infinitivo, um verbo de ação. Então, validar a experiência do usuário para consumidores da faixa etária de tanto a tanto. Então, na tua metodologia, uma breve descrição. Isso eu estou falando na introdução, tá? Isso eu estou falando na introdução. Não é para jogar toda a metodologia, uma breve. Então, você vai colocar ali uma pequena descrição de como você pretende fazer aqueles testes. Cara, um parágrafo no máximo, dois, olha, estourando, tá? Umas 4, 5 linhas, basicamente, para fechar aqueles objetivos, assim, mas é muito sucinto, é só para nortear. Olha, eu já tenho uma base, eu já sei o que eu vou fazer, como eu vou testar isso, tá? Eu até posso fazer um contraponto de tudo o que está acontecendo hoje no atual conjuntura, sobre usa ou não a tal da cloroquina na questão do Covid, né? Então, tem que ficar antenado nisso. Por que não se libera ainda para testes, e porque não se tem ainda uma comprovação da real eficácia, se usa antes ou usa depois. Porque se começar a usar muito, pode causar problemas. Então, não existe um método pré-estabelecido. Então, falta testes, falta repetibilidade do processo. Então, tudo isso que a gente está falando, está sendo falado na mídia, falando na imprensa, sobre, não tem comprovação científica, não tem isso, não tem aquilo, vamos ter calma, não vamos sair liberando a tua direito. Tudo isso tem um fundamento de verdade, né? Pensando num aspecto científico, tem um fundamento de verdade. Não estou falando de conjuntura política, não estou falando de conjuntura se deve ou não utilizar, estou falando do que é no princípio científico do negócio. Então, tem que ter cautela, ainda mais quando se envolve saúde, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, se qualquer um de vocês for fazer algum projeto voltado para a área de saúde, que pode envolver riscos, tem que passar por um comitê de ética da faculdade para testar o projeto, tem que liberar. E se isso vai ser utilizado ainda dentro de algum hospital, tem que passar pelo comitê de ética também do hospital. É isso para qualquer TCC. Então, não é assim tão simples de você começar a desenvolver paper, desenvolver trabalhos, TCC, vamos começar, professor, eu quero fazer um respirador. Legal, um aspecto didático, um aspecto acadêmico, show de bola. Você vê vários respiradores no LinkedIn, pessoas que criaram com motorzinho de passo. Agora, aquilo se transformar num produto, está a milhões de distância. Uma coisa é desenvolver. A USP está desenvolvendo um respirador de baixo custo. Ótimo. Só que precisa de liberação se eu não me engano, da Anvisa. Em Anvisa e em método. Né? Porque eu não posso colocar um respirador de baixo custo ali, e daí falta ar. Quem que responde pelaquela máquina que parou?
Então, tem muita gente que é bem intencionada, que é legal, é bacana, é muito interessante, só que não é bem assim que funciona o mundo, né? Eu comento com muitos de vocês em várias, posso chamar até de live, estou me sentindo agora um verdadeiro youtuber, né? Muitos de vocês estão startando uma máquina, né? E eu tenho todo um procedimento para startar essa máquina. A máquina é toda enclausurada, tudo com NR12, sensor para todo lado, é uma maquineta ali pequena. Então, para um sistema industrial, já tem esse mundaréu de tranqueira que precisa, imagina para um sistema de saúde que vai cuidar de uma vida das pessoas, que é um respirador, que vai manter, um respirador, né, mecânico, que vai manter aquela pessoa ali, porque ela está com insuficiência respiratória. Então, umas coisas que não cabe. Bacana, legal, mas para aspecto didático, legal. Isso leva muito tempo para você atestar e pedir liberação. Não é assim, você tem que ter sistemas de redundância. É claro que não é um avião, né? Mas você tem que ter um sistema de redundância ali que, se caso falhar um sistema, tem um outro ainda. É bobagem. Richard perguntou, tem no SAP a descrição do trabalho? O que tu tá falando, Richard? Pode exemplificar um pouquinho? Sobre a introdução, eu falei em aula, tá? Falei em aula. Deixa eu ver no SAP aqui. Tem os critérios de avaliação, coloquei ali os critérios. Tipos, metodologia. Eu posso postar aquela parte, eu acho que eu não cheguei a postar, eu coloquei uma parte de como desenvolver uma introdução. Acho que isso eu posso colocar ali para dar uma ajudada na parte de desenvolvimento da introdução, tá? O template está lá, tá, Richard? Tem um template lá já, se eu não me engano. Se eu não me engano, já está lá. Modelo monografia 2017. O modelo está ali já, tá? Você pode pegar o template e começar a criar a tua introdução ali. Então, a gente tem até a semana que vem. Recomendo já começar a utilizar referencial teórico. Começar a pensar, já pode começar a pensar o referencial teórico. Seria interessante, se alguém já tem alguma dúvida de como começar a desenvolver, a gente pode fazer um ou dois exemplos aqui com o próprio trabalho de vocês, aí eu vou entrar analisar a ideia do trabalho e tentar ajudar vocês a construir uns pequenos tópicos de como construir o referencial teórico a partir dos tópicos. Tá? Então, acho que é o próximo tópico aqui, se a gente finalizar essa parte da introdução, tá? A gente pode avançar se alguém não tiver mais dúvidas, eu posso avançar para o referencial. Tudo certo? Podemos avançar? Ninguém se... Beleza, então. Pessoal, referencial teórico, para ser bem objetivo, tá? Acho que nessa atual conjuntura a gente tem que ser bem objetivo aqui. Não dá para ficar dando voltas. O referencial teórico é tudo que baliza para desenvolvimento do teu trabalho. É tudo que os autores... É a base. O referencial teórico também tem outros nomes que é chamado de fundamentação teórica. Então, se é fundamentação, vem de fundamento. Fundamento refere-se à base. Então, é uma estrutura, é uma base. É uma cama que você vai vir e vai trabalhar, vai utilizar para trabalhar os teus métodos. Tá? Basicamente é isso. Então, você tem que criar essa cama, você tem que criar esses fundamentos. Então, você vai buscar algumas referências que balizam o seu trabalho. Então, eu vou tentar abrir alguns exemplos aqui para fomentar isso, que é importante a gente situar vocês, tá? Posso pegar trabalhos anteriores aqui? Você vai falar alguma coisa? Eu só queria saber, assim, essa referência tem a quantidade mínima ou não? Tipo assim, eu estou fazendo referencial, mas eu peguei 2 referências, suficiente? Não, são coisas distintas. Quando eu falo de referencial teórico é uma coisa, referências é outra. Eu digo referência de um projeto de alguém. Um TCC de alguém que eu fui dar uma dica para entender.
Entendi o que tu comentou. Tá. As referências é o que você vai utilizar para cada um dos teus tópicos. Tá. O que eu estou pedindo, tá? Até é um critério de avaliação. Para a gente ter uma certa nossa senhora, travou. Se você é mais plural, tá? Ter diferentes visões, vários autores, estou pedindo em cada um dos tópicos que você elenca no teu trabalho, no mínimo 3 autores. Dos tópicos, 3 autores. Que eles podem concordar entre si, você pega 3 autores que concordam entre si. Você pega 3 autores que podem discordar entre si, ou que você complementa um no outro. Um começa uma ideia, você puxa outro que complementa a ideia de cima e pega outro que faz o fechamento das 2 ideias iniciais. Então, são as 3 formas que eu consigo construir um referencial teórico. Eu pegar somente 1 ou 2 autores é quando eu tenho pouca base, né? Não tem tanto paper desenvolvido. Aí eu posso utilizar menos autores. Mas como a maioria das áreas de vocês está em franco desenvolvimento, vocês podem explorar um pouco mais, né, esses autores, tá? Então, eu recomendo 3 por tópico. Mas o que eu vou falar do referencial teórico é o desenvolvimento dos tópicos. As referências, elas servem para balizar e complementar o referencial teórico. Eu vou mostrar um exemplo aqui na tela, vou compartilhar minha tela, e acho que vai ajudar vocês a exemplificar um pouquinho melhor o que é o referencial teórico, tá? Respondido a tua pergunta? Sim, respondido. Beleza, valeu. Então, vou voltar aqui, vou pegar um exemplo. Não, aqui não. Então, eu vou pegar um que eu orientei na pós, vamos ver como que tá. Pegou... Você abre rapidinho aqui, 1 minuto. Certo, então, 21, bom, não pode ter mais que Jesus Cristo. Pessoal, então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui na minha tela, né? Eu tenho aqui, ó, o trabalho dele é desenvolvimento de um sistema de visão para a seleção de material reciclado.
Então, isso aqui foi um TCC da pós-graduação. Bom, no referencial teórico, vou direto no sumário dele. Então, o que precisa balizar aqui? Né? O que acabou balizar para ele? Ele está falando sobre um sistema de visão computacional. Então, o que ele teve que falar no referencial? Ele teve que montar alguns tópicos, tá? Ele montou mais tópicos. Ele acabou montando mais tópicos. Alguém falou alguma coisa? Não estou mostrando a minha tela, só um pouquinho, tá? De novo. Acho que agora está vendo, né? Eu tenho aqui a introdução, referencial teórico, e aqui dentro eu tenho os tópicos que ele falou. Então, se ele está falando sobre visão computacional, e é isso que para ele importa, né? É o tópico principal. Então, ele está trazendo a visão computacional, falar sobre luz e cores, modelo de cor, aí os modelos em RGB, HSV, interface gráfica, biblioteca de visão computacional. Então, tudo isso aqui foi balizador para ele ter um desenvolvimento de trabalho. Tá? Ali dentro, aí ele traz aspectos. Notem que ele referenciou um pouquinho diferente, né? Ele acabou colocando o número, né, o indicativo do número, e o número está aqui embaixo, né? Então, essa é uma forma de fazer referência também, tá, gente? Tá aqui. Estou passando aqui nas referências. Então, aqui tá os números, tá? Então, tá o indicativo de número. É uma forma de fazer, tá? Não recomendo fazer desse jeito, não, porque pode acabar se perdendo. Mais interessante colocar o nome mesmo. Então, aqui ele acaba indicando as referências, né, e ele vai escrevendo sobre os tópicos sobre cada um. Aqui tem a introdução. Então, aqui ele traz mais, ó, em um pequeno parágrafo, pequeno não, né, um parágrafo considerável, ele traz mais de uma referência. Né, ele traz 1, 2, 3, 4, 5 referências no mesmo tópico, falando sobre a visão computacional. Poderia ter sido mais explanado? Sim, né? Só que como a pós-graduação é um curso mais rápido, então eles colocaram de maneira mais objetiva possível, né? O que eu recomendo para vocês? Vocês podem explanar um pouco mais. Acabar explanando um pouco mais. Então, aqui ele fala sobre a luz, ele traz outras visões sobre isso, traz 3 referências também sobre luz, né? Falando sobre luz, cores e assim por diante. Tá? Vou pegar um outro exemplo aqui, que é o trabalho do Rui, orientando ele também. Falando sobre o trabalho dele, né? O trabalho dele é uma utilização de um método Poka-Yoke, a prova de erro, né? Para quem não conhece, Poka-Yoke é a prova de erro, para bloqueio de ciclo de peças com falha no tratamento térmico por indução. Então, o que é importante ele comentar aqui? Né? Ele trouxe alguns aspectos aqui no sumário dele, eu vou mostrar. Ó. Então, ele fala um pouco do método Poka-Yoke, porque é tema dele. Então, o que é um método Poka-Yoke? Então, é um parte do tópico do trabalho. Então, ele tem que falar sobre o método Poka-Yoke. Falar sobre o tratamento térmico de indução, no processo, né, no processo que ele está querendo entrar. E dentro disso, o sistema Poka-Yoke é com a utilização de sensores. Ele traz aqui alguns tipos de sensores. Né? Eu tenho meu tópico 2.3 e subtópicos 2.3.1, 2.3.2 e assim por diante, até contraste a laser. Aqui ele já, para balizar, ele traz o controlador lógico programável, a estrutura em si, programação em ladder, lista de instruções, o diagrama de blocos, texto estruturado, sequenciamento gráfico. Por que ele trouxe isso? Porque ele vai fazer esse sistema Poka-Yoke
no tratamento térmico a utilização de sensores, aplicando isso no CLP. Então, ele já trouxe isso aqui, né? Em algum momento na introdução ali, ele falou na hipótese dele que ele ia fazer isso. E depois, essa questão desse método Poka-Yoke vai ter que ter uma interface homem-máquina. Um erro aqui, né? Aqui, ó, pedir para ele arrumar. Homem com N é complicado, né? Então, vamos fazer um indicativo para ele que está errado. Tá? E ali fecha o referencial teórico. Né? Que ele fecha o referencial em interface homem-máquina. Então, cada trabalho ele segue uma linha, pessoal. Não existe uma regra de bolo. Então, você tem que comentar as coisas que são importantes. E o que acaba balizando o teu referencial teórico é teu título e praticamente a tua hipótese, porque você tem que trazer aspectos da literatura para dentro do teu trabalho que vai balizar depois você montar o teu procedimento metodológico. Mas antes você tem que colocar que as informações são mais importantes para o desenvolvimento do teu trabalho. É aquilo assim, olha, vou dar um exemplo. Ele deve ter colocado aqui na hipótese dele, em algum momento, que esse sistema Poka-Yoke ia ser através de um sensor X. Acho que, se não me engano, foi de contraste de laser. Então, ele tem que apresentar, dentro da metodologia, dentro do referencial teórico dele, os aspectos importantes do contraste de laser, confrontando com os outros, sensor indutivo, capacitívo e magnético. Por que a não utilização desses três não é válida para esse processo e do contraste lógico é? Aqui você vai apresentar somente o aspecto físico do material. Você não vai colocar assim, nesse projeto será utilizado um contraste a laser por causa disso. Não. Tu vai trazer e explicar as características do contraste sem fazer menção ao seu projeto, porque fazendo menção ao teu projeto é somente no procedimento metodológico. Tudo que está escrito aqui não é a menção ao teu trabalho, é como eu vou balizar essas informações para o meu trabalho. Deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais claro. Aqui no método Poka-Yoke, né, primeiro, método Poka-Yoke, essa ferramenta é importante, faz parte dos principais modelos de produção conhecidos no instrumento Toyota. Então, ele traz aspectos da literatura para dentro do trabalho dele. Poka-Yoke tem sua origem na língua japonesa, aqui traz aspectos históricos, né, e já traz os dispositivos Poka-Yoke, como que são classificados, né? Então, ele traz o aspecto conceitual do Poka-Yoke. A mesma coisa no tratamento térmico, por indução. Ele traz o aspecto, ele acaba trazendo um aspecto aqui conceitual do tratamento térmico. A mesma coisa dos sensores. Ele traz aspectos, né, de sensores. Tá? Uma coisa que eu já critiquei, né, e eu faço essa crítica também, evitem exageros, né, eu já falei isso pessoalmente, então não tem problema de falar isso para vocês. Evitem a quantidade exagerada de citações diretas. Né? Praticamente em cada página tem uma ou duas citações. Né? Isso aqui é um exagero. Pode ser melhor escrito sem precisar de tanta citação direta assim. Bom? Tá errado? Não está errado, mas deve-se evitar pela quantidade de informação que tem. Tá bom? Não está errado, não roda, né, mas eu acredito que está exagerado. E aqui é o sensor que ele acaba utilizando, aqui ele faz alguns contrastes com o trabalho dele, né, os princípios de utilização. Tá? Mas esse contraste vai ser feito depois da metodologia, aqui ele só aplica os conceitos. Professor, o referencial teórico eu tenho que falar de tudo? Não, você vai selecionar as informações mais pertinentes que fazem parte do teu trabalho. Exemplo, supondo que lá na banca, você está lá na banca do seminário de andamento, ou lá no seminário de iniciação científica, você escolheu um sensor indutivo e não um magnético. Tá? Aí você, na tua referencial teórico, você só colocou o sensor indutivo, você não colocou, você colocou só o sensor magnético e não colocou o indutivo. Aí o avaliador te pergunta, mas por que você não considerou e não usou
o indutivo aqui? Olha, não utilizei o indutivo porque eu só pesquisei o magnético. Isso não é uma resposta plausível, né? Uma resposta plausível é você pegar uma diferença de uns 3 tipos. Olha, eu não usei o indutivo por causa disso, porque é que nem consta na metodologia, no referencial teórico. O referencial teórico, ele não me possibilita isso, ele não acaba me possibilitando a utilização por causa desses fatores. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Professor. Oi. Anderson. Diga. No meu projeto lá, tá? A gente vai ter que... A gente estava pesquisando, tá? Na verdade, como é um processo da empresa, não estou fazendo sozinho, lógico, né? Claro. Todo o trabalho, digamos assim. Algumas grandes partes são minhas. Sim, mas sim. Eu estava trabalhando em cima de um transdutor de posição, tá? Para colocar... eu acho que comentei com o senhor que eu vou fazer a questão de uns cilindros auxiliares para uma prensa lá. Claro. Tá? Sim. Só que é o seguinte, como o nosso local ele é muito pequeno lá, o espaço físico, nós não conseguimos fugir muito. Na verdade, nós não escolhemos o transdutor pro projeto, sim o que caberia dentro do projeto. Não sei se eu consegui me expressar. Com certeza. Então, assim, é um transdutor magnético da Baloff, tá? Tem a referência dele lá. Aí no meu projeto, igual eu especifico no referencial teórico outros transdutores, ou Sim. igual Sim. eu coloco sobre outros ali. É interessante você... Métrica, transdutor linear, transdutor magnético. Isso. Exatamente, porque aí lá na metodologia você coloca os aspectos conceituais, você pode colocar também a questão de medida, porque se a questão de espaço para você é algo importante, por mais que você já está direcionado à utilização do transdutor de posição pela questão de espaço, é interessante você citar outros, porque na metodologia, você, olha, referente aos aspectos físicos dos diferentes sensores já citados no referencial teórico, o que melhor se aplica à utilização nesse conceito é o transdutor de posição por causa disso. Pronto. Você já explicou o porquê da utilização dele, mas você tem que colocar aspectos de comparação entre outros fatores. A mesma coisa que se aplica, se isso é uma característica uma característica importante do projeto, vou dar outro exemplo, que nem o Rui colocou no dele aqui, o computador lógico, e colocou outros tipos de programação. Ele colocou texto estruturado, ladder, graph-set, e colocou outros aqui, blocos e diagramas de blocos e tal. Se isso é uma característica importante no teu trabalho, né? Eu vou programar em ladder ou vou programar em texto estruturado? Então, se isso for importante para o teu trabalho, se for uma característica importante, como no teu caso é importante a questão do transdutor, porque ele é um aspecto importante, nesse caso se faz necessária a explicação dos diferentes tipos, porque na metodologia você explica por que você escolheu um ou escolheu o outro. Não é simplesmente, eu vou escrever somente, eu vou falar sobre ladder, e vou utilizar ladder como CLP, no CLP, como linguagem de programação. Aí alguém te pergunta, mas por que tu não usou texto estruturado aqui? Não, porque lá na minha empresa é só a ladder que usa. Fica uma resposta meio vazia, tá? Então, nesse caso, você faz a menção, em relação à profundidade, vou me aprofundar? Não precisa se aprofundar tanto, porque nem eu usei o exemplo aqui, ó, a estrutura interna, princípio de funcionamento, tá vendo? É bem básico, né? É só uma pequena pincelada. E aqui ele entra como linguagem de programação. Ele fala assim, as 5 principais, né? Que são, na verdade, as 5 principais. São as 5 que tem, né? Que são comerciais. É o texto estruturado, lista de instruções, blocos funcionais e ladder. E aqui ele explica cada um deles, né? Como que é, bem básico, né? Bem... não precisa aprofundar muito aqui. Uma página, talvez, no máximo. Aqui ele fala sobre uma autoestrutura, diagrama de blocos, fala um pouquinho, está estruturado um pouquinho, né, para depois dar um embasamento, para falar, olha, não pesquisei isso. Né? De novo, precisa explicar tudo de tudo? Não, você vai escolher aquilo que é mais pertinente para o trabalho. Diga. Outra coisa, tipo assim, que nem agora tu comentou, por que escolher o ladder, por que escolher não ser outra coisa, que nem lá nós vamos fazer assim, é uma melhoria no equipamento já existente. Claro.
Hoje ele trabalha com um extrator só, nós vamos acrescentar 3 para poder produzir mais. Sim. Então, assim, nós vamos agregar ele ao já existente. Então, tipo assim, o CLP já está lá, IHM já está lá, já é programado em Ladder. Então, tipo assim, eu vou falar sobre o CLP, vou falar sobre as IHMs, sabe, interface homem-macro, falar sobre o CLP, falar sobre alguns tipos de linguagem de programação, mas, na verdade, vou no referencial teórico, vou só citar ali, porque na metodologia eu já digo que, por a máquina já ser existente, já ter que uma coisa, nós vamos seguir no existente. Tu tá vendo, na tua própria fala, você já auto-eliminou todos os outros processos. Assim, por que você, no teu caso específico, que não é um método de criação, e sim um retrofit, correto? É uma melhoria, né, na verdade, não se enquadra num retrofit, né? Ah, não é retrofit, tá, desculpa, então. Então, é um processo de melhoria. Nessa melhoria, se a máquina já tem Ladder, eu não preciso dar ênfase em outros métodos, porque ela não é uma característica principal do teu negócio. A característica principal você teve que fazer uma escolha do transdutor. Não é porque você já tem pré-definido, porque você já fez essa definição anteriormente. Você já definiu anteriormente o transdutor. Então, você teve que fazer uma análise, você analisou o cenário para escolher o teu transdutor. Então, você teve que buscar na literatura de uma maneira bem rápida. Eu já escolhi. Porque a gente está falando de um projeto empresarial, um projeto de empresa. Então, isso tem que ser muito rápido. No aspecto acadêmico, sendo que o seu transdutor ele é um item importante de escolha, por isso, então, você tem que exemplificar e falar um pouco mais sobre isso e quais as outras possibilidades que tu tem, porque é um processo de escolha. No teu caso, o Ladder, claro, a gente está usando exemplos, isso serve para todo mundo, mas a utilização do Ladder, ela já é posta, então ela não é importante. Ela não é o gargalo do teu trabalho. Então, o gargalo do teu trabalho é outra coisa. Não sei se fiquei claro. Sim. Mas igual, então, no referencial teórico, eu falo alguma coisa sobre o Ladder, mas só sobre o Ladder, no caso. Sim. Na verdade, você vai colocar um tópico, a gente pode fazer de uma estrutura um pouco diferente. Ó. Tá vendo que aqui você pode falar sobre estruturas do CLP, porque já tem. E dentro da estrutura do CLP e princípios de funcionamento, você não precisa abrir um tópico sobre linguagens de programação. Aqui dentro mesmo dos princípios de funcionamento, você já cita que existem diferentes tipos, você dá menos profundidade às linguagens de programação. Você não precisa abrir um subtópico aqui, porque quando você abre o subtópico, você começa a dar ênfase naquilo. Entendeu? Quando você abre um tópico, você dá ênfase naquilo, você dá visibilidade. Então, você tira do tópico principal e dá visibilidade. Então, aqui ele entra com linguagem de programação e começa a entrar com vários tipos de linguagem. Então, você tira esse aspecto de visibilidade. Porque ele não é. Quando você traz esse aspecto de um tópico específico num determinado item, você começa a dar uma certa notoriedade para ele. Né? Não sei se foi claro aí. Olha isso. Anderson, foi claro? Tudo certo? Rony, faz a pergunta aí, meu querido. Ali no que consta ali sobre o referencial teórico ainda. No meu caso, eu faço telecom, né? E eu gostaria de falar, não sei se está bom o áudio. Tá ótimo, pode falar. O meu tema é utilização de DWDM em redes ISP. O que acontece? ISP seria um provedor de serviço de internet, né? Os provedores locais de internet. E o DWDM, ele é um tipo de comunicação que vai utilizar várias frequências dentro da mesma fibra. Tá? A minha dúvida é, no meu caso, o referencial teórico seria basicamente situar o leitor de o que é o ISP, o que é o DWDM e como que um seria... o que um interessaria para o outro, isso? Vamos lá, o trabalho vai fritar minha cabeça agora. Mas deixa eu tentar te ajudar, assim. Não, me fala o título do teu trabalho. Ainda está em desenvolvimento, mas basicamente seria esse. Utilização de DWDM em redes de ISP.
em redes de, né, ISP, provedores de serviço de internet. Tá, utilização de novo. Utilização de DWDM Tá, DM, em redes de ISP. Em redes, tá. Tá, então aqui fica fácil. Aqui ficou fácil aqui agora. Com o título fica fácil de a gente poder escrever o referencial. De maneira básica, tu vai falar sobre o DWDM, tu vai falar das redes SP, acho que é isso mais ou menos, vai falar isso de maneira separada, e tu vai buscar na literatura algo que complemente as duas, ver se já tem alguma coisa publicada. Isso, no caso assim, ó, o que acontece? Simplificando mais ou menos, um ISP é um provedor de serviço de internet, tá? Então, é um provedor local, né? Esses vários provedores aqui nas cidades. E o que acontece? Como as redes estão crescendo muito em demanda, o que está acontecendo? O provedor que antes utilizava aí 500 megas, 1 giga, 2 gigas, hoje, vários provedores em cidades estão passando de 10 gigas de utilização. E ele demanda de uma capacidade maior. Essa capacidade maior, uma das formas de conseguir isso é através da utilização do DWDM. Ok. Então, essa tecnologia, né, que é um tipo de tecnologia que possibilita várias frequências de luz que pode utilizar aí centenas, dezenas de gigas no mesmo capilar, na mesma fibra. Tá. A minha deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei com uma dúvida. Tá, hoje, essa tecnologia DWDM, DWDM, é isso mesmo, né? Isso, DWDM. Tá. Essa tecnologia, ela já é utilizada nas redes ISP? Hoje, ela é mais utilizada por grandes operadoras, grandes telecom, né? E algumas empresas que entregam serviços para os ISPs. Vou te dar exemplo aí. Por exemplo, Vivo, Claro, Oi, eles utilizam. Aí eu vou te dar outros exemplos. Por exemplo, hoje a gente tem algumas empresas que entregam link para esses provedores, né? Vou tentar puxar um exemplo, não vou vir algo com a cabeça, mas eles utilizam DWDM nessas redes maiores. Não, eu consegui te entender. Para resumir, é claro que depois, quando você sentar com o teu orientador ali, eu acredito que vai ser, acho que o Cassol, né, pelo jeito. Sim. Quando você sentar com ele, ele vai te nortear mais nessa escrita, mas metodologicamente, o que eu consigo enxergar nesse caso, tu é mais especialista do que eu, né? Muito mais, né? Tu estudou isso, eu não faço a mínima ideia de como isso aqui acontece, mas metodologicamente, o que eu consigo enxergar? Tu vai falar sobre redes ISP, tu vai falar sobre a DWDM de maneira separada, e por que eu te fiz a pergunta se essa tecnologia já é utilizada? Então, você falou que em grandes empresas e grandes provedores, basicamente foi isso que eu consegui entender. Sim. Ela já é utilizada. Então, tu vai colocar um terceiro tópico. Então, eu consigo enxergar 3 grandes tópicos aqui. Redes ISP, o que é isso? E colocar, para situar o leitor do que é as redes ISP. E o leitor também é o autor do trabalho, então você também vai se situar sobre isso. De uma maneira macro e, se for possível, colocar microtópicos ali dentro das redes ISP, se isso for pertinente. Falar sobre o DWDM, né, de maneira separada, como que isso a parte conceitual e as partes específicas e as especificidades dentro dessa rede, e falar sobre a utilização já de grandes provedores, um terceiro grande tópico, interagindo as duas, da DWDM dentro da rede ISP desses grandes provedores, e você vai colocar isso dentro do teu trabalho, que você compila as duas. Tá? E depois, na metodologia, você vai criar o teu método baseando a utilização do DWDM dentro das redes ISP. Não sei se ajudei ou piorei o negócio. Sim, e uma dúvida que, na verdade, fica assim, o DWDM é uma tecnologia, é uma forma de se trabalhar dentro da fibra ótica. Não seria interessante eu citar marcas, modelos? Nesse momento, não. Nesse momento, eu só situo do que ela é, como que ela funciona, para que ela serve. A não ser se essas marcas tiverem diferentes
eficiência, se você tiver uma eficiência diferente, tamanho. Agora, se é só para citar marcas para o merchandising, estilo merchandising, não vejo necessidade. Não vejo necessidade, a não ser se isso tivesse um ganho, nem eu te falei, de eficiência, comparação de eficiência entre uma coisa e outra, né? Senão, é que nem a parte de trazer para a parte de automação, para situar a galera de automação e outros cursos aí, eu fizesse comparação de um CLP, tanto da Siemens quanto da Altus. Posso ter diferentes tipos de número de entradas e saídas enfim, mas isso não traz um ganho significativo. Tem algumas especificidades, mas de forma geral não altera o conteúdo da. Então não vejo necessidade de escrever sobre marcas, tá bom? Não, perfeito. Seria isso mesmo. Tá bom, show de bola. Se eu ajudei em vez de atrapalhar, já foi melhor. Não, tá bom, tá ótimo. Tá bom, valeu. Mas alguém, pessoal, que tenha dúvida aí na questão do referencial? Eu sei que é a parte que vai dar mais dúvida, né? Porque é essa parte de criação. Uma coisa que é importante eu comentar com vocês: todo referencial teórico, ele tem que ser escrito, na verdade, todo o trabalho, né? Tem que ser impessoal. Eu tenho uma pergunta, professor. Fala, então, meu querido. Eu estou fazendo lá um módulo que ele utiliza é um acionador que utiliza um módulo Wi-Fi. Esse módulo Wi-Fi, ele vai ser acionado, lógico, por um aplicativo. Quando eu falar desse módulo Wi-Fi, como que eu escolhi ele? É um trabalho da empresa lá, do projeto. Tá bom. Eu levei para... Pode falar, depois eu pergunto. Pode falar que depois eu pergunto para você. Eu levei para a diretoria lá 3 ou 4 módulos Wi-Fi com praticamente as mesmas características. E o diretor, ele simplesmente me disse assim: eu quero que tu utilize o mais barato, né? Logicamente, para o projeto ficar mais barato. Como que eu vou referenciar isso na referência teórico, dizer que é a escolha do mais barato custo? Tá. Entre eles tem diferença, além do valor de custo, tem diferença de eficiência, tem diferença de... Enfim, quais são as diferenças significativas entre o outro desses três? Vamos dizer que assim, tem um I/O a mais, um tem um I/O a menos, que seria uma porta, né? Não vejo uma porta analógica a menos. Eu não vejo isso como características significativas de você ter um referencial teórico para falar de um ou de outro, né? Não consigo ver profundidade nisso. Mas, de novo, né? Essa é uma percepção minha, eu posso estar uma percepção distorcida. Se uma entrada ou outra, para mim, não vejo de uma maneira significativa. Isso pode ser explicado na própria metodologia, por que foi a escolha. Aí, na metodologia, você pode citar uma tabela, e nessa tabela você apresentar três fabricantes ali, né? Enfim, e nessa tabela você pode apresentar e colocar os valores ali, e a escolha se baseada em relação ao valor, que para mim fica mais claro você deixar isso na metodologia escrito do que colocar um referencial teórico, colocar ali um parágrafo para falar sobre preço. Sim, mas lá no referencial teórico eu digo o que é um módulo Wi-Fi, né? Exatamente, mas sem precisar citar a fabricante. Você pode colocar de uma maneira mais abrangente. Sim. Hoje, comercial, existe, sem citar a fabricante, é claro, com 3 entradas, 4 entradas, 5 entradas, 20 entradas, varia entre tanto e tanto, e coloca um aspecto ali mais abrangente, mais generalista, entendeu? Sem precisar, mais geral, né? Eu não vejo para você entrar com uma certa profundidade nessa questão aqui, tá? Entendi, certo. Beleza? Beleza. Acho que ficou interessante. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Então, que eu estava comentando com vocês, é importante escrever no impessoal, tá? Não trazer aspectos pessoais para dentro do referencial teórico, aquela percepção, né, que eu comentei com vocês em primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, né? Nós desenvolveremos. Isso acontece muito na metodologia, a galera esquece e coloca aquele negócio do Smigol, né? A teoria do Smigol.
Trabalho individual escreve em primeira pessoa do plural. Então tem que tomar cuidado aí com a questão do Smiggle, tá? Oi, quem? Falar alguma coisa? Oi, William, é o Douglas. Boa noite. Diga. Boa noite, Douglas. A dúvida do orientador ali que você falou, quando o aluno quiser falar com o orientador, daí nessa crise aí, desse vírus, como é que seria a situação? Vai ser disponibilizado algum horário específico para falar com algum professor específico ou não? Tá, não, Como o orientador? Tá, vamos por partes. O teu trabalho, você está fazendo a metodologia junto com o TCC ou não? Sim. Tá, então assim, se você está fazendo a tua metodologia junto com o teu TCC, tem que ter o horário de orientação, tá? Então isso é previamente marcado com o teu orientador. Hoje eu estou com 3 orientandos na graduação, um de ADS, 2 de automação, eu estou orientando eles, e eu tenho reuniões, por mais que é por a distância, eu tenho reuniões assim, remoto, né, e online, né, online e em tempo real. Compartilha a tela, a gente discute durante 1 hora, então isso tem que ser marcado, o teu orientador tem que marcar esses horários, tá? É 1 hora, como se fosse aí presencialmente na faculdade. Então, se eu não me engano, são 5 reuniões que a gente marca. Sim, são 5 reuniões, e eu marco reuniões com esses meus 3 orientandos. Então, ao longo do semestre, eu tenho que fazer as 15. Para vocês terem ideia, com o Leandro, eu já fiz, o Minotti, eu já fiz 2, uma da faculdade e uma à distância. A distância não, né? Remota. A palavra não pode ser usada à distância, porque não é à distância, e sim de maneira remota. Porque a conceito de distância é uma outra coisa, não é isso que a gente está vivendo agora. Porque é tempo real, né? A gente está aqui em interação tempo real. A gente só não está utilizando a estrutura física da faculdade. Porque não pode, a gente tem que manter essa certa distância. Mas o capital intelectual da faculdade vocês estão usando, né? Eu estou aqui, os outros professores, se vocês têm aula remota com outros professores, vocês estão usando ainda o capital intelectual. Sim, tranquilo. Essa questão é tranquila. Só que assim, professor, deixa eu... assim, tudo bem, não, eu só estava fechando essa ideia, eu só queria fechar a ideia. Então tem que marcar 5 reuniões, às vezes 5 reuniões tem que ser marcado de maneira antecipada. Se alguém está fazendo metodologia de TCC junto com o TCC, essas 5 reuniões elas seguem e tem que ser marcado, isso é independente, tá? Desculpa, pode falar. A pergunta é, como localizar porque eu estou fazendo todas as cadeiras, 5 dias, 5 noites. Porém, o professor que eu gostaria que fosse meu orientador, o meu curso é rede de computadores, gostaria que fosse o Wander Silva. Eu não estou tendo aula com ele. Entendeu? Daí, como é que eu faço? Eu ligo para o Senai e digo que eu quero ver a agenda do professor para mim entrar em contato. Qual o recurso? Hoje o recurso existe em 2 tipos, né? O primeiro deles é o mais oficial, que é por e-mail. Vocês podem mandar um e-mail para o professor para solicitar essa ajuda. De novo, a cadeira de metodologia, deixa eu explicar isso um pouco melhor, tá? A cadeira de metodologia para TCC, ela não tem de maneira obrigatória o orientador. Então, não existe de maneira obrigatória que você já tenha orientador. Aqui é uma proposta de orientador. É uma proposta de orientador. Aqui já não é um orientador fechado. Aqui é assim, vocês vão trocar uma ideia com o professor para saber se aquele projeto pode virar um TCC ou não. Como eu disse para vocês no início do semestre, eu valido o método e não o mérito do trabalho, né, usando a palavra juridiquês, tá? Eu não vou analisar o mérito do trabalho, porque tem muitas áreas, inclusive aqui, que nem o Rony colocou o trabalho dele, eu fiquei viajando na maionese. Eu tive que pedir ajuda, pedir arrego para ele poder me explicar o que é o trabalho, para mim poder ajudar ele. Então eu não, por isso eu não analiso o mérito, e sim o método. Para quem está fazendo metodologia e TCC e está matriculado em ambas, isso aqui já era para ter sido marcado as 5 reuniões com o orientador, tá? Então, se vocês indicou, viu, quem foi? O Vanderlei que falou? Fez a pergunta? O Douglas, eu gostaria de falar com o professor Wander Silva, orientador. Tá, o Douglas, desculpa.
Então, se você já matriculou em TCC, está matriculado em metodologia em TCC, isso que já era para ter marcado. Se não, mandar um e-mail para ele. TCC, eu não cheguei a me matricular para TCC, desculpa. Ah, somente para a cadeira, que é de pesquisa, mas daí eu pensei, qual que é a tua ideia, professor? De utilizar esse meu projeto, esse TCC, essa metodologia, para o próximo semestre. Beleza. Entendeu? Daí eu queria ver se eu precisava orientar. Tá. Viu, Douglas? Então, nesse primeiro momento. Tá. Ótimo. Tem duas possibilidades, tá? Duas possibilidades. A primeira é por e-mail, né? Aí eu te pergunto, você tem um e-mail do Wander Silva? Eu acredito que tenha no SAP. Tá, essa é a primeira possibilidade. A segunda é através do WhatsApp. Então, o WhatsApp ele é muito restrito, tá? Eu geralmente não passo para quando docentes, ainda mais que não autorizam passar o celular pessoal para conversar por WhatsApp, né? Isso é questão pessoal. Eu não ligo. Eu, por mim, passo meu telefone para Deus e o mundo aí, desde que não me mande nudes, porque meu celular, ele é fiscalizado, né? Eu tenho uma TCU em casa aqui que faz a conferência diária nele. Então, se pega algum negócio, dá enrosco, né? Mas, enfim, eu forneço o meu celular, né? Mas aí é uma questão pessoal de cada professor aí, né? Eu não tenho esse apego tanto a privacidade. Respondo o horário que me der para responder, eu vou responder. Se eu tiver acordado 4 horas da manhã, me mandaram e-mail, mandaram mensagem, meia-noite, eu vou responder 4 horas da manhã. Aí, fucking, né? Enfim, eu não tenho esses meninos, mas eu, né? Eu não posso responder por outras pessoas. Então, por isso o WhatsApp, se vocês não têm o WhatsApp, eu não vou passar de outro professor se ele não me autorizar. Mas vocês podem me chamar no WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp, posso disponibilizar depois e posso conferir com o professor se ele pode atender ou não, tá? Existe essa questão. Mas a parte mais oficial qual que é o caminho? Tentar conversar com o professor. Não conseguiu? Manda um e-mail para o coordenador do curso. Para quem é de redes e telecom, sabemos que é o Cassol. Então, manda um e-mail para o Cassol pedindo apoio, porque precisa de um professor para trocar uma ideia. Não é para ser orientador, é para trocar uma ideia de uma possível orientação que está fazendo a cadeira de metodologia. Então, redigir um e-mail bem bacaninha ali para o coordenador do curso, tá? Nessa atual conjuntura. Se fosse na faculdade, vocês teoricamente já falariam direto com o professor, pegariam ele no corredor e trocariam uma ideia. Então, como a gente está um pouco à distância, vamos dizer assim, está um pouco distante, e-mail primeiro para o professor. Se ele não responder, manda um e-mail para o coordenador, se o coordenador puder ajudar. Então, o pessoal de ADS está ciando, o pessoal de sistema embarcado e automação manda direto para o Alexandre. Né? Se caso nenhum desses conversa comigo, eu faço o bypass ali e converso direto com o professor para saber se ele pode dar o apoio ou não. Tá bom? Então, entenderam a lógica ali? A via sacra? Então, sapem, vê o Wander Silva, ver se acha o e-mail dele. Se ele não responder, manda um e-mail para os coordenadores. Se os coordenadores não responder, eu assumo a bronca e eu faço meio de campo para vocês não ficarem. Mas é assim, tem que ser meio rápido essas coisas. Tipo, 1 ou 2 dias não respondeu, um dia não respondeu, já aciona o seguinte. Se não respondeu, já me aciona. Né? Para não perder muito tempo sobre isso. Apesar que a gente já está rolando mais de quase 2 meses de aula, para entrar no segundo mês de aula ali, para a gente não perder muito tempo, tá? Isso era para ter sido conversado antes, né? Claro, a gente tem algumas definições que a gente poderia ter feito antes, mas aí só uma sugestão. Beleza? Mais alguém, gente? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode ajudar? Dúvida de referencial também? Claro. Lembrando que vocês têm a plataforma não, aquele e-mail que eu disponibilizei para vocês, que é do muri.fsc.br, que ela ajuda a fazer as referências do trabalho. Toda referência, toda citação no trabalho tem que estar referenciado lá embaixo nas referências, tem que estar posto as referências. Toda referência tem que estar no corpo do trabalho, como citação, né, direta e indireta, evitar a utilização em demasia das citações diretas, tanto acima de 3 linhas, até 3 linhas em aspas,
acima de 3 linhas, recuo de 4 centímetros, espaçamento 10, fonte 10, espaçamento simples entre linhas. Então, essas características aqui são importantes no trabalho. Você só usa citação direta quando você não consegue escrever de uma maneira melhor, ou não pode mudar o sentido daqueles... Você não pode reescrever, tipo uma lei. Você cita a lei e depois você escreve sobre ela. Se for uma lei, uma norma, um procedimento, algo assim. Então, só nessas conjunturas. Agora, colocar citação direta, acima de 4 linhas, com recuo, e assim, com todas as possibilidades, só para aumentar tamanho, encher linguiça, não, né? O ideal é que leia, entenda aquele processo e escreva com as suas palavras, mas citando a ideia do autor original. Referencial teórico sem citação é quase impossível. Ou um parágrafo, né? Principalmente fazendo menções a dados qualitativos ou quantitativos, principalmente quantitativos. De onde você tirou esses números, né? Fez alguma pesquisa, fez algum levantamento, tá? Então é bacana de você colocar os aspectos do trabalho dentro do teu, os aspectos do teu projeto dentro do teu trabalho, citando fontes externas, né? Vai fazer menção a algum datasheet, alguma coisa, você pode fazer uma menção ao datasheet, colocar ele como anexo no teu trabalho, tá? Então, são alguns recursos que vocês podem ir utilizando. Tranquilo, gente? Se não tem mais perguntas, a gente vai se encaminhando para o final. Estou à disposição, sempre que vocês precisarem, por e-mail, por WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp aí, pode me chamar ali também para trocar uma ideia. Professor. Oi. Aqui é o Leandro Borba. Diga, Leandro. A minha ideia de trabalho vai utilizar aquela placa ESP32, certo? Uhum. E para referenciar ela, no caso, o fabricante dela, do processador, no caso, é único. Eu tenho uma certa dúvida, assim, eu tenho que citar outros modelos de processador, computador? Calma, vamos pegar o contexto geral, que se falar só sobre a placa ESP32 fica um pouco vago, tá? Me fala sobre um pouco sobre o teu trabalho, qual que é o título dele, o título provisório, algo assim. Então, eu vou usar ele, na verdade eu só vou utilizar ela, não é o principal. Seria... Não, tá, a utilização da placa ESP32 para o quê? O que ela vai fazer? Tá, eu vou basicamente transformar um eletrodoméstico, conectar ele na internet para controlar e monitorar ele pela internet. Tá, então vai aplicar o IoT aqui. Exatamente, Tá, então, pegando a base aqui. Basicamente é isso. Tá, então, o que eu consigo enxergar aqui, né, fazendo um papel de leitura bem básica, tá? Pegando essa que você me citou. Hoje, basicamente, você vai ter que comentar aqui sobre IoT, a utilização da IoT, né? Então, você vai trazer esse aspecto da IoT. Vai colocar tecnologias aplicáveis à IoT, então você vai colocar o aspecto geral da IoT e as tecnologias hoje que são mais utilizadas para a IoT. A ESP32, ela tem algum protocolo que você utiliza de leitura? Como que é a programação dela? Em C? Como que tu programa a ESP32? Não é da minha área, então é mais uma curiosidade mesmo. Desculpa, estava desligado meu microfone. Ah, tá. Basicamente é C mesmo, mas ela utiliza também a programação nativa dela, usa um sistema operacional que é o FreeRTOS, né? Tá. Então, o protocolo, não é bem protocolo, mas a programação dela vai ser em C. Isso. A IoT,
assim, se eu não tô enganado, ela trabalha com protocolos também, né? Você vai utilizar algum desses protocolos para conectar, tipo aquela Zigbee, Z-Wave, e tem um outro lá que eu me esqueci agora. Você vai utilizar alguma coisa desses protocolos. O que eu vou utilizar é um negócio até um pouco inusitado. Eu vou utilizar uma biblioteca para utilizar o Telegram. Telegram? Telegram. Então eu consigo dar comandos por um bot, né? Cria um bot lá para fazer uma comunicação lá e tu pode dar comandos para ele ligar as portas ou desligar ou ver o status das portas da S32. Caraca. Bugou minha cabeça aqui. É inusitado. Uma ideia do colega Leandro tem o Sonoff. Não sei se você já conhece aí, ele faz algo parecido que você está falando, vai ajudar no TCC também, Leandro. Sonoff. Sonoff, né? Sonoff. Jesus, a vivendo e aprendendo. É para me fritar minha cabeça mesmo. Tá louco. Professor, foi legal, professor. Oi? Pra ti ficou bom essas informações novas. Não, é fantástico, né? Fazer Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, cara. É bem por aí. Conversando com vocês me dá uma depressão. Toda vez que eu saio da aula de metodologia, eu saio com uma depressão. Eu saio com um sentimento assim. Eu saio com um sentimento assim, que merda eu sou. É esse sentimento que passa pela minha cabeça, né? Quando você começa a falar dessas... Eu até tento, né, entrar, mas cada vez vem uma coisa nova. Até anota aqui para depois dar uma pesquisada, né? Porque sou um nof. Puta que pariu. Tá bom. Então, assim, ó. Sonoff. S-O-N-O-F-F. Sonoff. Sonoff. Tá. Beleza, valeu. R$60. Tá. Ajudando o Leandro aí. É Leonardo ou Leandro? Leandro, é o que morreu mesmo. Oi? Da dupla é o que morreu. Que é o Leandro, tá bom. Valeu. Então, o que eu entendo do teu trabalho? Tu vai comentar sobre IoT, as tecnologias aplicadas a IoT, certo. Todas elas, as mais convencionais, não as inusitadas, essas crianças aqui que tu está colocando. E fazer a menção também a uma pequena explicação sobre a ESP32, porque você vai comentar sobre ela, né? Então, um parágrafozinho ali, né, um tópico, né, sobre a utilização da ESP32, onde que ela é utilizada, como ela pode ser usada. Então, essas variações de uso da ESP32 é legal, tá, de você citar. Porque ela não é usada geralmente para isso, né? Você vai aplicar ela. Ela tem variações de utilização dela, não é só para isso. Claro. Então, pode citar isso aqui também no corpo do teu trabalho, as multifacetadas dessa aplicação dessa ESP32. Você vai falar do conceito, você falou que é um fornecedor único, é um cara que desenvolve, ok. É desenvolvida pelo fulano de tal, X tal, beleza. Mas isso fica muito pequeno, isso fica muito básico, então você pode colocar a utilização, buscando literatura de utilização dela, quais são as variações de uso dela em diferentes segmentos. Acho que isso traz um aspecto e acabar recheando e trazendo uma certa notoriedade para a placa, simplesmente só colocar o fabricante e os princípios ali, muito técnicos, tá? Então fica uma dica aí. Tá? E o título, tu tenta incluir esse negócio do Telegram, que fica legal, tá? Né? Utilização de placa ESP32, né, em aplicação eletrodoméstica, com uso de IoT através do Telegram. É o título. Na verdade, é uma máquina de lavar. Caralho! Ai, Jesus Cristo. Realmente eu vou sair daqui, vou me enfiar na bebida. Eu vou resolver um problema que eu tenho aqui, porque a minha máquina de lavar fica numa casa e eu moro na outra. Então,
com esse projeto também eu vou utilizar ele na prática. Tá, entendi. Tá, eu ia fazer uma pergunta bem idiota, mas tudo bem, deixa eu falar. Não, é bem idiota. Ainda mais que tá com mais de 20 pessoas aqui. Deixa pra lá. Tem coisas que a gente tem que guardar para si e esquece. Mas vamos lá. Acho que ficou claro, né? Tá legal. Ficou claro aqui, né? Acho que mais ou menos nessa linha aí você pode seguir, acho que vai ficar interessante. Tá? É claro, de tudo isso, essas dicas aqui, eu estou falando para vocês, depois vocês validem, vão validar com seus orientadores ou possíveis orientadores, tá? Não, Gabriel, deixa pra lá. Deixa pra lá. É bobagem. Não é nada que vai agregar na cabeça de ninguém aqui, né? Só a gente pensa alto, pensa grande. Mais alguém, gente? Eu posso ajudá-los aí para... Fechou, então? Por mim, tô por vocês aqui. Se tiver alguém mais alguma dúvida, perguntar sobre introdução, sobre referencial, porque o próximo eu já dei a introdução do próximo tópico, né? O próximo tópico é o referencial teórico. Eu sei que vai surgir dúvidas, a gente tem um próximo encontro, deixa eu ver aqui no meu plano de ensino. Oi. O senhor disse que tinha um material ali, que o senhor já tinha comentado na aula, tipo um passo a passo da introdução ali. Vou postar, eu acabei esquecendo, cara, eu vou fazer isso hoje eu tenho que postar um negócio de engenharia econômica, e ontem não acabou dando tempo, porque ele estava convertendo o vídeo para mandar para o Drive, demorou muito tempo, e eu dormi antes. Então eu já vou fazer isso tudo hoje, inclusive esse vídeo, que eu tenho que postar lá no YouTube. Eu já coloco e compartilho esse material da introdução também, que é importante. Bueno? Show. Tá. Beleza, introdução à metodologia. Engenharia econômica, tem que postar também. Uma parte que me interessa é engenharia econômica, tu vai postar alguma coisa... Tu acha que posta alguma coisa hoje, entre hoje e amanhã? Eu vou postar o vídeo, vou postar aquela tabela que eu prometi. Os exercícios ali, né, as pequenas atividades, eu posto até sexta-feira. Até sexta, tá, beleza. Porque o volume de trabalho em casa está muito maior do que eu tivesse na faculdade. Para todo. Tá louco, tio, tá louco. Assim, eu não vejo a hora de voltar logo para a faculdade, porque... Jesus Cristo, cara. A gente surta em casa. Na próxima aula seria 28/4, isso? 28/4, e provavelmente vai ser EAD, porque até o dia 30 a restrição. Então, aqui a gente volta. Já vou ter a entrega da introdução, então vocês vão vir com a dúvida da correção da introdução, e já vão vir com a dúvida também provavelmente do referencial teórico, né? Fechou. Beleza? Gente, a chamada que você ontem pela... Desculpa, eu não entendi a pergunta. Desculpa, eu me intrometi na metade, ele também estava falando. Mas a chamada onde tu fez pelos participantes, ele tinha anotado, vai ser a mesma coisa? Mesma coisa. Hoje tem 20, hoje tem menos, tá? Mas é a mesma coisa. Eu tenho aqui as pessoas que entraram e eu consigo gerar um mini relatório aqui, né, de quem tá, quem não tá. Então tá. Mas assim, em virtude que nós saí essa semana passada, do ADI para hoje, eu uso bom senso também em alguns casos, tá? Só para deixar claro isso. Beleza? Beleza, então. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo um bom trabalho aí na execução dos seus trabalhos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu pela aula. Beleza, um abraço aí. Um abraço. Valeu, show de bola. Tchau.